Fisiologia da Alma, capítulo 84. Então vamos à primeira pergunta ao espírito Ramatiz. Apesar de vossas explicações, estranhamos que até a disposição de crença ou descrença espiritual, ou então a natureza de certas virtudes ou pecados possa influir no tratamento homeopático. A sua ação precípua não é a de curar o corpo físico, e não a moral do doente, responde Ramatiz. Uma vez que as doses homeopáticas despertam energias diretamente na intimidade imponderável das forças criadoras do mundo infinitesimal, obviamente, exercem maior ação no indivíduo de maior sensibilidade espiritual e que seja acessível às ideias nobres e aos princípios superiores da vida. O seu corpo magnético é de frequência mais elevada e nobre, sintonizando-se mais facilmente à efervescência das forças e do magnetismo das doses potencializadas sem enfraquecê-las pela presença de energias inferiores, ou então bombardeá-las com os petardos tóxicos da mente desordenada. Vou abrir um parênteses aqui para lembrar que em muitos estudos sobre doenças no corpo humano, a gente vê que a mente humana é o veículo mais, vamos dizer assim, determinante na doença, porque quando o espírito tem lá no íntimo, né, na sua história de vida espiritual, crimes cometidos contra sua própria vida ou a vida de outros, isso fica lá dentro dele, até que um dia seja expurgado. E é expurgado na doença, normalmente. Então, essa memória é latente e eterna que nós temos do histórico de todas as vidas nossas, de tudo que fizemos, está impregnado no nosso corpo mental. Já falei aqui várias vezes, em outras oportunidades, sobre os nossos 7 corpos. E tem um dos corpos, corpo mental, se eu não me engano é o corpo mental superior, onde tem um banco de memória lá eterno. E ele é infinito, a capacidade de armazenamento dele. Isso aqui é difícil de entender. Isso aqui é mais para quem já sabe que qualquer dos homens inteligentes, né, que vêm à Terra e desenvolveram mecanismos eletrônicos, né, semicondutores, capazes de armazenar memórias humanas. Imagine o que Deus não é capaz de fazer, né? Se Deus que criou tudo, criou nós, o homem que faz as coisas aqui. Bom, vamos lá. É por isso que as criancinhas, por serem menos capciosas ou capciosas e mais espontâneas em suas manifestações infantis, curam-se com mais facilidade pela homeopatia. Claro, a não ser aquelas crianças que são espíritos velhos, pecadores, que já vêm carregados de culpas. Né? Embora para muitos cientistas e acadêmicos pareça ridícula a ideia de que até a crença veemente na imortalidade do espírito chegue a influir no êxito da terapêutica homeopática, é certo que o espiritualista alimenta uma disposição magnética mais positiva na sua contextura ponto, né? Aqui tem um destaque, mas eu não vou compreender ele agora no momento. O homem sinceramente crente na sua sobrevivência, deixa eu apagar isso aqui, para não confundir.
O homem, sinceramente, crente de sua sobrevivência, né? O homem espiritualizado, né, no caso, né? A criatura, ele fala homem, é gênero humano. Sobrevivência espiritual, ele envida melhores esforços para elevar-se às frequências vibratórias psíquicas superiores e, assim, contribui para o êxito de uma medicina que tem por função dinamizar as próprias energias do corpo físico, que é o que a homeopatia faz, né? Ela dinamiza o corpo físico para ele mesmo se curar. Quanto mais consciente e convicto estiver o homem de sua sobrevivência espiritual, tanto mais esperançoso e otimista será pelo seu futuro, mantendo um magnetismo receptivo e excelente para avivar sob a ação energética das doses infinitesimais. Porque a homeopatia se baseia nisso, né? Ela aplica doses infinitesimais daquela própria, vamos dizer, daquele próprio mecanismo que está causando doença, para o próprio organismo reagir e combater ele. É evidente que o médico homeopata vê-se-á muito mais perplexo para tratar e curar um Zulu embrutecido do que para ministrar as doses dinamizadas em um místico hindu sereno, frugal, né? Normalmente vegetariano e pacífico, que tanto domina suas paixões como se mantém acima de todas as vicissitudes humanas, né? Quer dizer, todas as provas para ele são apenas provas. Não fica lamentando e criticando Deus porque está sofrendo. O primeiro é a criatura emergindo ainda da primitiva animalidade, com raciocínio buxuruente, e o sentimento inacessível ao energismo delicado das altas doses homeopáticas. O segundo, místico, sereno e compreensivo, é a alma profundamente eletiva e receptiva ao catalisador homeopático, que então lhe potencializará as energias sutilíssimas do seu elevado psiquismo. Bom entender isso, né? Achais que o tratamento homeopático atual é mais eficiente do que no tempo de Hahnemann, Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia? Ramati responde: independente de qualquer época, a homeopatia sempre conta com os mais avançados recursos terapêuticos de êxito seguro, pois só aplica os princípios e as regras estabelecidas por Hahnemann, as quais são definitivas, sólidas e imutáveis, tanto quanto as próprias leis que regem os fenômenos da vida humana. É certo que os enfermos do século XX, XXI, por exemplo, além de serem menos eletivos com as doses infinitesimais da homeopatia, ainda se mostram mais onerosos para o tratamento imponderável energético, pois desde o berço de nascimento saturam-se com os antibióticos, as sulfas, os salicatos, os barbitúricos e toda a classe de medicamento ou medicação violenta que pode deixar resíduos tóxicos. Olha a importância de não sair por aí tomando essa, perdão com a minha expressão, mas vou falar, essa porcariada de remédios da alopatia, né? Que é brutal a atuação da homeopatia, mas ela sempre causa danos colaterais, o que não ocorre com a homeopatia bem feita. Diante do mais inofensivo resfriado, refluxo ou dor de ouvido do bebê, e que as vovozinhas liquidavam com chás de ervas caseiras ou o azeite doce aquecido, os progenitores modernos os submetem a tremendas ofensivas de hipodérmicas, né? Ofensívicas hipodérmicas, que tá um negócio aqui, que então lançam na circulação. Tem que fazer uns concertos aqui rapidinho.
que então lançam na circulação substâncias minerais ofensivas e antibióticos em excesso para uma tenra organização que mal desperta para a vida terrena. Quer dizer, o perigo de se dar antibiótico para a criança é grande. E é por isso que os homeopatas modernos, em muitos casos, antes de prescreverem a medicação fundamental para o enfermo, precisam submetê-lo a um tratamento preventivo e, especificamente, desintoxicante, drenando resíduos tóxicos remanescentes da medicação imoderada, maciça e tóxica. Bom, eu sugeria a qualquer mãe que tenha um pouco de cuidado e ama seus filhos, que desde a tenra idade tratar seus filhos pela homeopatia, porque vai ser um adulto muito mais feliz no trato com as doenças. Em geral, os doentes que buscam médico homeopata só o fazem depois de perder a fé na alopatia, quando já se encontram desorientados, saturados de medicamentos e exaustos da incessante peregrinação pelos consultórios médicos, onde hão recebido tratamento de conformidade com o tipo de clínica especializada. Aqui, diante de um ritmo irregular causado pelo exame do eletrocardiograma, o médico causa uma disfunção cardíaca. Ali, examinando a colecistografia do mesmo doente. Outro facultativo opina por avançada estase biliar ou aderência da vesícula. Acolá, depois de submetido a nova série de radiografia, pontifica-se o diagnóstico de úlcera duodenal com os tradicionais nichos da terminologia médica. O paciente, já em desassossego e viciado à procura de uma doença, olvidando que o seu problema mórbido é um só e origina-se do seu psiquismo perturbado, nesta ou na vida anterior, prossegue submetendo-se a novos exames, chapas radiográficas e pesquisas de laboratório. Procede a nova investigação em todo o seu organismo, já minuciosamente esquadrinhado pelos mais eficientes aparelhos modernos, mas, evidentemente, sem resultados satisfatórios. Não é difícil que, após essa cruciante peregrinação e submisso a todos os médicos de tortura impostos pelo tratamento moderno, o enfermo ouça de sensato médico a afirmativa, abre aspas, o Senhor nada tem de enfermidade orgânica, pois o seu mal é apenas de origem nervosa. Quanta gente já não ouviu isso? E prescreve-lhe a necessidade de absoluta despreocupação, bastante repouso e pouco remédio, a fim de evitar maior intoxicação. Sem dúvida, para esse tipo de enfermo, o tratamento homeopático seria excelente se ele já não o encontrasse grandemente intoxicado pela alopatia, descrente da medicina terrena, que o teria feito desconfiar também das doses infinitesimais. Mas, lamentavelmente, ainda é pequena a porcentagem de indivíduos que se encontram realmente em condições mentais, emotivas e confiantes para se tratarem pela terapêutica suave e exata da homeopatia. É isso aí, gente. Quem tiver juízo, procure homeopatia. Principalmente para quem tem bebês em casa, antes de encher a criança de medicamentos que vão causar mais problemas futuros. Porque a indústria da farmacêutica, ela quer mais é fazer doente. Ela não quer curar a doença. Me desculpe aqui, mas pode ter gente boa lá, porque toda regra tem exceção. E gente ingênua também, né? Já foi condicionada a isso. Mas isso aí, vamos em frente. Fisiologia da Alma, capítulo 84.